Olha, o motorista que fugiu depois de provocar o acidente que matou o estudante Gabriel Escora resolveu dar as caras. Ele se apresentou ontem à polícia, mas entrou mudo, saiu calado lá da delegacia. André Luiz da Rosa teria furado o sinal vermelho antes de acertar em cheio o carro do Gabriel. Óculos escuros e máscara. Foi assim que o motorista que provocou o acidente que terminou com a morte de Gabriel Camargo Escora, de 25 anos, se apresentou à polícia. A ida de André Luiz da Rosa à Delegacia de Delitos de Trânsito em Curitiba foi rápida. Durou cerca de 10 minutos. Ele manifestou o direito condicional de permanecer em silêncio e não responder as perguntas que seriam formuladas. Nos próximos dias estamos realizando diligências no sentido de localizar outras testemunhas do fato. Também estamos na posse de imagem do sistema de monitoramento do local. Essas imagens estão sendo remetidas para o Instituto de Criminalística para que formalize a dinâmica do acidente. O acidente foi no último sábado, no cruzamento da Avenida Manuel Ribas com a Rua Júlio Perneta, no bairro Mercês. Nas imagens, perto das 5 horas da manhã, o carro de André aparece. Ao passar pelo cruzamento, a luminosidade do semáforo refletida no asfalto é vermelha. Na sequência, após o veículo passar, ela fica verde, o que sugere que o motorista furou o sinal. Para o delegado, apesar de ainda serem necessárias perícias, é claro que o motorista cometeu uma infração no trânsito. As imagens demonstram um foco do sinal, mas a Polícia Civil prefere remeter essas imagens para o Instituto de Criminalística para que ela formalize se de fato ou não houve o avanço do sinal vermelho. O afastar-se do local do acidente, sem sombra de dúvidas, já está configurado, razão pela qual, inicialmente, a gente está apurando um homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela omissão de socorro e também por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Além do motorista, a mãe de Gabriel também foi ouvida pela polícia e a expectativa para os próximos dias é que outras pessoas também prestem depoimento. Além disso, a polícia deve localizar e identificar um terceiro que estaria acompanhando o motorista que furou o sinal vermelho. Gabriel chegou a ser socorrido e levado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Gera, sem sombra de dúvida, um sentimento de impunidade. No entanto, a Polícia Civil trabalha com base na legislação, né? A gente segue o que determina a lei e a gente vai trabalhar de forma intensificada para, como eu falei, que esse indivíduo seja responsabilizado criminalmente, mas amparado na legislação. Pois é, e tem ainda um outro detalhe que eu acho que a polícia está trabalhando, né? É a questão também de conversar com a outra pessoa que estava no carro, né, doutor? Porque eram duas pessoas que estavam no carro, né? E isso também pode ajudar a esclarecer muito como as questões que envolveram esse acidente. Com certeza esse terceiro envolvido também é importante porque ele sabe de onde estava vindo, ou em que condições estaria e quais foram o que aconteceu naquele momento. Traz essa dinâmica também. Lembramos que o interrogatório é o momento que a pessoa tem, inclusive, para se defender, para dar a sua versão dos fatos. Ele preferiu não fazê-lo, mas também sabemos que ele não é obrigado a oferecer provas contra si mesmo. Ou seja, se a pessoa acredita que o seu falar vai indicar mais elementos contra ele mesmo, ele não vai falar e a gente vê isso com bastante frequência. Mas o delegado está com uma administração, com uma investigação que ele está de forma zelosa levando os fatos, né? E assim como a manifestação dele também foi assim. Então, com certeza, você chegará à conclusão de onde veio, o que exatamente aconteceu e quem mais era esse terceiro que estava envolvido, né? A gente lamenta, né, doutora? Porque, inclusive, o rapaz tinha 25 anos, né, que morreu, estava aguardando o resultado, inclusive, de DNA para saber se a criança que está por vir, se realmente seria filho dele ou não. Quer dizer, então você imagina o quanto que mexe com a vida das famílias, com a vida das pessoas, qualquer responsabilidade que a pessoa tenha no trânsito, situações como essa, furar um sinal vermelho, tudo indica que o motorista tenha furado o sinal vermelho. E mais uma vez é daquele motorista que não assume a responsabilidade, que foge, que deixa a vítima jogada no asfalto, esperando por um socorro que talvez pudesse chegar mais cedo, que não vem, que atrasa e faz com que a pessoa acabe perdendo a vida. E tantas outras coisas, né, que envolvem a família, que envolvem as pessoas e que têm as suas vidas muitas vezes transformadas ou mudadas por causa de uma irresponsabilidade lá no trânsito, quando uma pessoa simplesmente fura o sinal.
demonstra ele que não se importa com a vida alheia, né? Ele sabe, ele estava lá, ele sabe o que ele causou e ele simplesmente não se importou. Por isso ele saiu do local. O mais importante é ele tentar não piorar a situação dele. Isso para ele era importante. Então eu acho que isso revela e muito. Eu tenho um amigo que diz assim, o problema não é como quando você se envolve no acidente, é o caráter que você tem do que você faz depois. E exatamente, você não busca a fuga, não quer se responsabilizar, perdeu-se a vida de um jovem, mas destruiu-se várias famílias. Né? Tudo indica que houve realmente, tudo indica que realmente ele tenha furado o sinal, né? A gente aguarda o laudo aí da polícia, como o próprio delegado que investiga o caso.